Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Cesso e se você ainda não sabe, eu sou estudante de psicologia. Hoje eu vou contar para você um pouco sobre como foi o meu primeiro semestre em uma universidade particular. Bom, mas antes da gente começar, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @CSEstudos, lá eu posto diariamente, ou nem tanto, às vezes eu esqueço também, mas eu tô sempre postando por lá realidades que eu vivo dentro da faculdade, de uma forma muito mais direta do que se fosse fazer vários vídeos aqui. Então, se você ainda não me segue lá pra ficar ligadinho em todas as novidades, todos os acontecimentos aí, desses semestres aí que vão passando. Tá bom, mas vamos ao que interessa, né? Primeiro, eu vou ficar virando assim em alguns momentos, porque eu fiz um roteiro ali pra vocês, né? Pra não falar de menos, pra não falar de mais também, pra gente falar o essencial aqui de como que foram esses semestres. Mas vamos ao que interessa, psicologia. Eu fiz, né, me matriculei em fevereiro de 2022 na Universidade Paulista, mais conhecida também como Unip, no período noturno. Então eu estudei à noite. Okay. Era pra ter gravado esse vídeo antes, né? Porque a gente já passou pelo primeiro semestre de 2022, mas antes tarde do que nunca, né? A ideia é gravar vários vídeos aqui pra vocês, contando um pouco sobre os semestres da faculdade. Então comenta aqui se você gosta dessa ideia, né? Além de fato fazer essa retrospectiva no final do curso, né? Essa ideia de como que foi cada um dos semestres, né? Para deixar guardado como um registro, é também para ajudar vocês a terem uma noção de como é a faculdade de psicologia mesmo. Dessa forma a gente contribui para essa desromantização da profissão, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia muito romantizada e que nos afasta da realidade e que pode nos frustrar mais pra frente ao entrar no curso, por exemplo. Agora sobre as matérias que a gente teve no primeiro semestre. A Unip, mesmo que seja uma modalidade presencial, ela tem uma característica online também. Então foram 3 matérias. A primeira matéria foi Educação Ambiental, que eu confesso pra vocês que quando eu vi, eu não entendi muito bem. Tipo assim, você entra na faculdade de psicologia, você quer estudar o quê? Você quer estudar psicologia, né? Você fala, vamos fazer uns experimentos de Skinner aqui, vamos falar sobre Freud. Mas é o primeiro semestre bem introdutório e por vezes até um pouco confuso pra quem entra na faculdade, porque você entra querendo saber tudo, assim. E você acaba sabendo que não é bem por aí. Então eu fiquei assim, nossa, por que a gente tem educação ambiental, né? E foi através dessa matéria que a gente consegue entender o seguinte: todos os lugares onde tem seres humanos, onde tem pessoas, tem psicologia. Matéria um pouco assim, obrigatória, mais do que vai te ajudar no seu curso. Eu acho que ele é mais uma formação pessoal, uma conscientização, né? Um conhecimento assim, geral mesmo. A segunda matéria que a gente teve foi interpretação e produção de textos. Essa matéria, ela tem, eu acho que em quase todos os primeiros semestres dos cursos da Unip, né? Os colegas meus que fazem educação física, fazem farmácia, tiveram essa matéria, e educação ambiental também. Nada mais é que um nivelamento. Então ele vai te passar a língua portuguesa, sabe? Vai te ensinar realmente como interpretar os textos, como produzir os textos. E pra você que tá querendo entrar na faculdade de psicologia, pra você que já está na faculdade de psicologia, isso é muito crucial, porque a gente tem contato com muito texto e produção de muitos textos também, né? Que nivela, assim, os alunos, né? É uma revisão do ensino médio, do fundamental até mesmo. O último de matérias online foi Ciclo Vital, que eu acredito que foi a minha matéria favorita online, assim, né? É uma matéria que eu fiquei muito chateada, assim, do tipo, nossa, gente, por que essa matéria é online? Porque é muito boa. O Ciclo Vital vai passando desde do nascimento, da concepção de uma pessoa até a morte e a vivência do luto dela. Então, eu gostei demais dessa matéria. Você consegue relacionar com muita coisa. Se você gosta dessa parte mais de desenvolvimento humano, até mesmo se você curte, assim, essa área mais infantil e tal, é uma matéria que ajuda muito, porque vai falar muito de Piaget, por exemplo, né? Mas entre outros autores, né? Se a gente for entrar aqui pra comentar com vocês sobre todos os autores, sobre todas as coisas que foram passadas nessa matéria, o vídeo vai ficar muito longo. Foi uma matéria muito boa, e eu gostei bastante. Bom, mas como eu falei pra vocês, a gente também tinha 3 matérias presenciais, né?
E a gente não ia todos os dias no curso, né? Faculdade, né? Nossa, Gabi, você faz presencial, você não vai todos os dias? Não! A organização do meu curso, né? A coordenação organizou para que a gente fosse 3 dias na semana, né? Então, não precisava ir os 5 dias e coisa e tal. Enfim, presencial a gente teve História do Pensamento Filosófico, que eu confesso pra vocês que eu não achei uma matéria tão pertinente, porque mais pra frente eu vou explicar por quê, na próxima matéria que eu vou comentar, porque ela se assemelhava muito à história da psicologia, que é a matéria que eu vou falar em seguida, né? Tinha muita coisa parecida, muita coisa igual, sabe? Então, ao mesmo tempo, foi uma matéria boa, porque ela introduziu muitos dos filósofos, né? O começo ali. Na faculdade de psicologia, a gente tem que ter muito conhecimento sobre filosofia, e você vai estudar muito sobre filosofia. Mas o fato é que a matéria não foi muito profunda. Eu acho que o problema não está em qual matéria foi, mas em como ela foi dada, né? Ela não foi muito aprofundada e ela ficou muito ali com a história da psicologia, então deu essa ideia de não ser tão necessária assim, para quem precisava assim de um nivelamento de filosofia. Eu precisava muito disso, né? Eu digo isso porque pra mim foi assim, um nivelamento de filosofia, uma filosofia básica, assim, né? Que a gente não pegou muito no ensino médio. Foi excelente, porque foi bem introdutório mesmo. Agora, história da psicologia, né? Que é o que eu falaria depois. Foi sensacional. Gente, de verdade, não sei se foi o professor. Deixo aqui meus parabéns. O professor que deu essa matéria é muito bom mesmo, sabe? Ele é organizado, então acho que ficou muito claro, assim, a construção mesmo da matéria na nossa cabeça. Então, a história da psicologia, ele falou nada mais, nada menos que história mesmo, né? Mas conforme vai se passando os períodos que ele vai mencionando, a gente começa na Idade Média e vai até os tempos de hoje mesmo, né? Nesse período a gente vai entendendo a importância da psicologia, e aí eu menciono de novo aquela frase que eu falei, que onde tem pessoas, tem psicologia. E se compreende, inclusive, como que ela começou a ser levada em conta, né? A gente vai ter aquela concepção da crise de subjetividade do ser humano, né? Enfim, se eu for explicar, falar muito também, o vídeo vai ficar muito longo. A gente pode comentar sobre isso depois, foi uma matéria muito interessante. Foi a minha matéria favorita do primeiro semestre, mas eu confesso que foi a mais difícil, assim, pra mim, porque o conteúdo era bem denso, mas completo, sabe? Então, terceira posição mesmo, de matéria presencial, foi Psicologia, Ciência e Profissão. É uma matéria que nos aproxima da psicologia. Vocês puderam ver aí que as matérias do primeiro semestre, elas são muito história, filosofia, português, sabe? É uma coisa muito distante ainda da psicologia, digamos assim. E essa matéria nos aproximava de perto, assim. A professora, ela era muito, assim, aberta, sabe? Muito receptiva nesse sentido. E era dentro dessas aulas que a gente se sentia, de fato, psicólogos, né? Então, a importância dessa matéria foi muito grande, né? A ordem dessa matéria, pra mim, se você pesquisa sobre psicologia, se você já pesquisou antes, né? E já entrou no curso já sabendo bem, meio que você vai repetir o que você já sabe, assim, nesse sentido de, quais áreas eu tenho que atuar, quais são as abordagens da psicologia. Se você já teve esse estudo antes, pode ser que essa matéria seja repetitiva nesse sentido para você. Mas o melhor dela é você realmente se sentir dentro da psicologia, sentir pertencente daquela comunidade de psicólogos. Agora sobre os trabalhos. Muito bem, nós realizamos trabalhos nesse primeiro semestre. Foram eles 2, da matéria de História da Psicologia. Foi um trabalho para complementar a nota, escolha do professor mesmo. O meu grupo falou sobre o psicólogo, o primeiro psicólogo, William Wundt. A gente falou sobre o Wundt. Falamos, na verdade, não falamos, né? A gente discutiu sobre o assunto e escrevemos o trabalho. Foi tipo um relatório, assim, que com muita base em artigos, em pesquisas. Agora, o outro trabalho foi a APS. A APS é uma atividade supervisionada, trabalho que tem em todos os semestres. O primeiro semestre foi vinculado à matéria de Psicologia, Ciência e Profissão. Tinha que apresentar. Esse era o que tinha que organizar a apresentação. E aí era um trabalho que a professora sugeriu o tema de minorias. Então a gente teria que abordar a psicologia dentro de alguma minoria. E aí o meu grupo escolheu
confesso que eu que dei essa ideia, todo mundo abraçou, todo mundo achou muito legal e tal. E aí foi isso, a gente desenvolveu o trabalho nisso. A gente falou sobre o julgamento, o preconceito com pessoas asiáticas. Foi, tipo assim, um trabalho diferente, porque é uma coisa que as pessoas não costumam pensar muito sobre, né? Ainda mais que a gente tenha abordado o período da pandemia. Então, esse foi o tema da nossa PS do primeiro semestre. Foi uma PS e recebemos um êxito muito bom. Bom, e agora sobre a adaptação. Eu não podia deixar de falar pra vocês o seguinte, né? No primeiro semestre eu não trabalhava. Durante o dia eu ficava em casa, então desenvolver essa preparação para as aulas, desenvolver as matérias online, era tudo em casa mesmo. É muito bom a gente mencionar essa ideia da adaptação, porque faculdade, o mundo da universidade ali, ele é completamente diferente do que a gente está acostumado no ensino médio, no ensino fundamental. Para você que está entrando em psicologia, você que está pensando em entrar em psicologia, para você que está entrando em qualquer outra faculdade, tá? A gente sofre um baquezinho, assim, tipo, nossa, é isso, né? Então o professor, ele vai passar, faça essa leitura para o dia tal, para nossa aula, e na aula ele não vai ler o texto com você, sabe? Ele não vai, tipo assim, te dar um exercício pro texto, assim. Ele vai desenvolver, ele vai resumir, mas a princípio ele vai responder perguntas suas sobre o texto. Então você tem que estar preparada, né? Essa faculdade é de fato o aluno, sabe? Independente de onde você esteja, você pode estar em uma universidade federal, a melhor universidade do país, pode estar em Harvard, mas se você não estudar por conta, se você não assumir mesmo essa responsabilidade que você tem, né, eu acho que isso que acontece na adaptação, essa responsabilidade, esse senso de agora eu sou responsável pelo meu estudo, pela minha formação, pela minha construção profissional. Se você estiver em Harvard e você não se preocupar com isso, você não vai se formar um bom profissional, sabe? Então, entender tudo isso foi muito importante para mim no primeiro semestre, foi uma adaptação muito interessante, né? Então, embora eu já sabia isso na teoria, na prática é outra coisa, porque você sente ali na hora aquela coisa de uau, eu sou responsável mesmo. Minha sala tem muitos alunos, então a adaptação com os colegas foi muito interessante também. Foi muito interessante observar que acho que às vezes a gente tem esse olhar estereotipado sobre algumas profissões. A gente fala, não, fulano tem cara de psicólogo, ciclano tem cara de médico, ciclano tem cara de engenheiro e esse papo todo. Por parte é verdade, mas por parte não é verdade. Assim, na minha sala tem pessoas muitíssimo diferentes e eu achei isso muito incrível, porque às vezes você acha, o psicólogo tem essa cara, né, essas características, mas nem sempre, sabe? Todo mundo é muito diferente e muito igual ao mesmo tempo. Isso foi muitíssimo produtivo, pensando assim nessa parte mais relacional, assim, né? Relação com os professores também foi muito ok, os professores foram muito bons, então tem seu jeito de dar aula, cada um tem o seu formato, né? Então, uns vão gostar mais de uma estrutura, de uma coisa mais metódica, outros vão gostar de uma coisa muito mais relacional, aqui e só. Então, a gente vai se adaptando aos poucos. Menciono de novo a prova de História de Psicologia, que foi a matéria que eu tava com mais medo de estudar, de fazer a prova, com medo de esquecer tudo, mas deu tudo certo, gente. Foi, tipo assim, eu acho que eu fiquei com tanto medo, eu acho que eu fiquei tão nervosa pra fazer. Aliás, um abraço, professor Felipe, o senhor arrasou nessas aulas, nessas provas. Mas eu fiquei com tanto receio de fazer o negócio, gente, meu Deus do céu. E foi que eu fui melhor, vocês acreditam? Então acho que foi isso, assim, né? Foi que eu me saí melhor, assim, das provas. Então, foi tudo bem, correu tudo certo. Bom, e é isso, gente. Eu sinto que o primeiro semestre eu vivi bem, vivi cada processo, cada adaptação. E me coloco aqui à disposição de vocês. Me segue lá no Instagram, se você quiser me mandar um direct, pode mandar lá, a gente bate um papo. Você pode me fazer perguntas mais diretas, mais pontuais, mas pode comentar aqui também, que eu respondo. Vamos partilhando aí. Se você quer fazer psicologia, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloca um... Por hoje é isso, gente. Eu espero voltar em breve pra gente comentar mais sobre os outros semestres, tá bom? Até a próxima, gente. Um beijo!